Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer as melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uns meses, numa sessão, uma pessoa disse-me uma frase que ficou comigo. Ela disse: "Sinto que já não sei muito bem quem sou." E esta frase não surgiu depois de uma crise, nem depois de uma separação e nem depois de uma perda. Ela apareceu depois de uma coisa que é cada vez mais comum. Passava demasiado tempo a comparar a sua vida com a dos outros. E aquilo que começou como curiosidade transformou-se lentamente numa espécie de dúvida existencial. Porque hoje acontece uma coisa que é um bocadinho estranha. Nunca tivemos tantas formas de mostrar quem somos. E talvez nunca tenha sido tão difícil saber também realmente quem somos. Porque a internet, obviamente, trouxe-nos muitas coisas boas. Permitiu aprender, criar, permitiu partilhar, conectar, mas também criou uma realidade que é muito curiosa. Hoje, todos temos uma versão pública, uma personagem. Mesmo que não sejamos influenciadores, mesmo que não trabalhemos online, mesmo que até publiquemos pouco, todos temos uma versão de nós que mostramos ao mundo. E atenção, isto não é necessariamente mau, porque todos nós mostramos partes de nós. Sempre mostramos. O problema começa quando passamos tanto tempo a construir a personagem que deixamos de visitar a pessoa. E isto acontece mais vezes do que parece, porque a personagem tem objetivos muito claros. Quer ser interessante, quer ser admirada, quer ser validada, quer ser aceite. E sinceramente a personagem trabalha muito. Há pessoas que estão tão exaustas, não por causa da vida que têm, mas porque estão permanentemente a gerir uma imagem. Que é uma imagem profissional, ou uma imagem espiritual, ou uma imagem de sucesso, ou uma imagem de felicidade. E isto, para mim, é muito curioso, porque nunca foi tão fácil parecer bem. Mas isso não significa sentir-se bem. Aliás, uma das coisas que observo frequentemente é esta distância cada vez maior entre aquilo que as pessoas mostram e aquilo que realmente vivem. E isto não acontece porque as pessoas sejam falsas. Acontece porque são humanas. Porque todos queremos ser vistos da melhor forma possível. Só que existe um preço. Quanto mais energia colocamos a sustentar uma imagem, menos energia sobra para nos sustentarmos a nós próprios. E é aqui que acontece uma coisa muito interessante. Muitas pessoas passam tanto tempo a tentar construir uma identidade que deixam de fazer uma pergunta muito simples. Isto sou eu? Ou é aquilo que eu gostava que os outros pensassem sobre mim? É uma pergunta desconfortável, claro, mas acho que é muito necessária. Porque a internet criou uma nova profissão. Gestor de percepções. E quase todos nós exercemos essa função, ainda por cima sem contrato. Pensamos na fotografia, pensamos na legenda, pensamos na resposta, pensamos naquilo que os outros vão interpretar e, sem perceber, vamos ficando cada vez mais conscientes da forma como somos vistos e cada vez menos conscientes da forma como nos sentimos. Aliás, há uma frase que eu pessoalmente gosto muito. Há pessoas que passam tanto tempo a trabalhar na sua marca pessoal que já não sabem muito bem qual é a sua identidade pessoal. E acho que isto merece uma reflexão. Porque uma personagem tem uma característica muito curiosa. Ela precisa de consistência. Mas o ser humano não. Um ser humano muda. Tem dúvidas, contradições, tem dias bons e dias maus, tem mudanças de opinião, tem inseguranças. A personagem não gosta muito disto. A personagem gosta de parecer coerente, mesmo quando a vida está completamente caótica nos bastidores, ela gosta de parecer e trazer esta coerência. E isto cria uma pressão que, apesar de ser silenciosa, é tremenda.
a pressão de estar sempre à altura daquilo que os outros acreditam que somos. E agora até podemos ir um pouco mais fundo. No trabalho que faço, vejo muitas pessoas a tentar descobrir o seu propósito. E uma das dificuldades hoje em dia que eu me apercebo é esta. Há tanto ruído externo que se torna difícil perceber o que é verdadeiramente nosso. Porque uma coisa é ouvir inspiração. Outra coisa é viver em comparação constante. E hoje a linha entre as duas está cada vez mais fina. Passamos horas a consumir vidas, ideias, opiniões, experiências e depois admiramos-nos por não conseguir ouvir a nossa própria voz. Deus, é como tentar ouvir um sussurro no meio de um concerto. Fica difícil, não é? Agora, deixa-me dizer-te uma coisa importante. E atenção, este episódio não é contra as redes sociais e nem é contra a internet. Até porque seria um bocadinho estranho fazer isso num podcast que provavelmente encontraste através das redes ou da internet. Então, queria deixar-te só um convite para fazer aqui uma pergunta diferente. Quanto daquilo que fazes é realmente para ti e quanto é para a versão de ti que existe na cabeça dos outros? Porque há aqui uma diferença. Aliás, há uma grande diferença. E talvez a maturidade passe por isto. Não deixar de partilhar, não deixar de mostrar, mas garantir que existe uma vida real por detrás dessa imagem. Uma vida que não precisa de validação constante, uma vida que não precisa de testemunhas para ter significado. Porque nem tudo o que importa é publicável. E nem tudo o que transforma a tua vida gera engagement. Aliás, uma das conversas mais importantes da tua vida nunca vai aparecer na fotografia. Algumas das tuas maiores transformações acontecem em silêncio, sem likes, sem comentários, sem audiência. E talvez seja exatamente por isso que são tão valiosas. Então vou deixar-te aqui duas perguntas. Quem és tu quando ninguém está a ver? E quanto da tua energia está a ser usada para viver a tua vida e quanto está a ser usada para gerir a forma como ela parece? Talvez a internet não nos tenha transformado em personagens. Talvez apenas tenha tornado mais visível uma coisa que os seres humanos sempre fizeram: a necessidade de serem vistos. A questão é, será que estamos a ser vistos pelo que realmente somos ou apenas pela personagem que aprendemos a mostrar? Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se este episódio te fez olhar para algumas das tuas máscaras digitais, não te preocupes. Estamos todos a tentar perceber isto ao mesmo tempo. Encontramo-nos no próximo episódio.